São 8 horas e 32 minutos. Repita. 8h32. E hoje, um dia de tristeza, de luto aqui na Rádio Excelsior Jovem Pan News, registrando o falecimento do empresário, professor, Dr. Aldo Zotarelli Júnior, faleceu, né, nesta noite, e nós vamos falar a respeito do legado, que acho que era o que realmente o Dr. Aldo gostaria que nós falássemos nesse momento. O legado que ele deixa para a cidade de Rio Claro, os movimentos em que ele participou, os empreendimentos em que ele esteve à frente, e para comentar a respeito do trabalho desenvolvido pelo Aldo Zotarelli ao longo da sua vida, nós vamos conversar agora com o Guto Magalhães, que é o nosso diretor aqui do Grupo JC de Comunicação, também com o Dr. Lingo, engenheiro, empresário, ex-prefeito aqui da cidade, nosso companheiro aqui do JC, para falar a respeito desse trabalho desenvolvido, inclusive aqui na rádio. O Aldo Zotarelli foi o fundador da rádio e nós deixamos aqui já os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos por esta perda. Bom dia, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Um abraço de muito sentimento para Sandra, esposa do professor Aldo. E a gente combinou, eu e o Guto aqui, de fazermos um retrospecto da vida do Aldo, que é evidente, como você bem colocou, é um momento de tristeza, mas para quem é cristão, sabe que ele, a essa altura, ele está chegando próximo ao Pai, pelo trabalho que ele realizou na sua vida aqui em Rio Claro. Eu sou testemunha de alguns passos, evidentemente, não fui um assíduo, um amigo frequente dele, mas fui um amigo não tão próximo, mas amigo sempre a vida toda. E eu me lembro dele ainda desde o tempo de ginásio, do Ribeiro, todo aquele trabalho, ele ainda quando jovem, um excepcional jogador de basquete, um cestinha, uma pessoa de muita raça, que a gente ia assistir os colegiais daquela época e torcia muito pelos nossos, pelo time com que a gente estava apaixonado, okay? E o Aldo era uma figura daquelas marcantes, porque ele era de muita raça e era um incestador de mão cheia, realmente. Então a gente lembra desde aquele tempo. O tempo passou, ele foi fazer a faculdade de Educação Física, se tornou professor de Educação Física, aficionado na área do esporte, com a vida toda. E eu gosto de lembrar uma passagem ainda no governo Perim. As pessoas hoje, quando falam em faculdade, não têm ideia da dificuldade que era criar uma faculdade na década de 60, final da 60, início da década de 70. Era quase que impossível. Demandava um esforço incrível. E eu me lembro de uma reunião do Aldo com o Silvio Magalhães, meu irmão, e mais o professor Tavinho Chiossi, na época, como vereador, ao prefeito Álvaro Perim. E o Aldo levando a proposta da criação da FACO, que foi o primeiro passo. Hoje a gente festeja a Faculdade de Medicina, onde ele também teve uma participação, mas isso eu vou deixar para o Guto, mas lembrar que a medicina, a Claretianas, ela se iniciou na FACO, que era a faculdade que formou tantos rioclarenses que hoje... profissionais que atuam nas empresas de Rio Claro, da região toda. No Brasil inteiro, você tem ex-estudantes da FACO excepcionalmente bem formados. E eu me orgulho muito, porque eu fui professor lá, no período que teve uma parte de engenharia, e eu fui professor de resistência dos materiais naquela faculdade também. Então eu tinha também essa amizade, e ele, o Aldo, juntamente com o seu cunhado, Edgar Polóquino, que estimularam e criaram e realmente deram a oportunidade para isso. E eu me lembro desse primeiro trabalho já ainda com o doutor Álvaro Perim, com o prefeito de Rio Claro. Uma inovação, né, doutor Lincoln? Porque na época se montar uma faculdade eu digo na o seguinte, cidade... não é inovação, é uma, vamos dizer assim, é quase que uma temeridade, é um desafio. Uma ousadia para a época. Ousadia, você usou a palavra mais certa, a ousadia. Era um desafio quase que impossível de ser alcançado. E aquilo se tornou realidade, o tempo passou, a FACO evoluiu, se tornou depois Claretianas e hoje é presente em Rio Claro de uma forma muito expressiva. E eu tenho, então, pelo Aldo,
essa atenção especial, esse carinho especial, porque ele sempre foi muito dedicado, determinado e ambicioso, né, nessa visão de futuro. Então tem tantas coisas que a gente sabe que ocorreu em função da intervenção dele. E eu não poderia deixar de trazer esse testemunho de vida que a gente presenciou. Guto, por favor, bom dia. Bom dia também a todos os nossos ouvintes, né? Um especial bom dia para a dona Sandra. É muito difícil para a gente realmente falar da história do Aldo, né? Eu participei já nesses últimos 10 anos, né? Mas tem muita coisa para a gente falar realmente desse legado que o professor, como eu gostava sempre de chamá-lo, professor Aldo Zotarelli, deixou para toda a nossa comunidade, né? A gente fala de tanta coisa e a gente pode destacar, né? Até eu sei que o deputado Aldemar, que deve estar na linha aqui, vai poder falar bastante também, mas na questão do Bom Prato, na questão do Poupa Tempo e agora, por último, na Faculdade de Medicina, a gente vai poder falar um pouco sobre isso também. Nesse envolvimento todo, o Aldo Zotarelli sempre à frente, né, dessas questões. Começou com a faculdade, beneficiando os jovens de Rio Claro, que na época não tinham essa opção, né, de cursar numa faculdade à noite. A gente sabe que nem todos tinham acesso à antiga Unesp também na época e continuou sempre com empreendimentos, com ideias que poderiam beneficiar então a cidade de Rio Claro. Vamos ouvir então agora o deputado estadual Aldo Demar, que já está na linha. Bom dia, deputado. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Uma notícia muito triste, né? Logo no início da semana, agora madrugada de segunda-feira, eu recebi uma ligação da nossa querida amiga Sandra, né? E dizendo do passamento do meu xará. Uma pessoa que deixou um legado muito importante para a história de Rio Claro, no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à educação. Foi uma pessoa que não passou férias, não veio aqui para passar férias, deixou aqui um trabalho significativo, né? A história deverá registrar essa passagem do professor Aldo Zotarelli entre nós, que eu fico muito grato pela amizade que nós tínhamos, né? Sempre nos encontrávamos e xará, e também dando umas notícias, novidades, né? Foi uma pessoa responsável pela vinda da faculdade, foi uma pessoa responsável pela TV local que nós temos, foi uma pessoa, enfim, que tem um trabalho de serviço prestado significativo. E eu, evidentemente, deverei fazer uma homenagem significativa para ele na Assembleia Legislativa, porque é o Estado de São Paulo, né, que rende essas homenagens ao nosso querido amigo professor Aldo Zotarelli. Deputado, e o professor Aldo Zotarelli sempre envolvido em questões na vinda, né, reivindicando a vinda de serviços para Rio Claro, serviços importantes, e a rádio sempre foi esse palco, né, em que ele iniciava essa movimentação, fez isso em relação ao Bom Prato, ao Poupa Tempo, à Faculdade de Medicina, sempre começava com uma conversa na rádio, e daí, a partir daí, ele lançava as suas campanhas e ia batendo na tecla até que conseguisse, não é, Aldo? É uma pessoa que acreditava em tudo, né, principalmente nas coisas boas, né? E todo o movimento que nós tínhamos aqui em Rio Claro, pelo menos nessa época dele, de comunicador, ele sempre esteve à frente, né? Um homem respeitado e um homem de convicção da vida, de tudo aquilo que ele fazia, né? Comprometido principalmente com a cidade de Rio Claro. Por isso eu rendo aqui as minhas homenagens como amigo, como cidadão rio-clarense, como representante da Assembleia Legislativa de Rio Claro e da região. Eu rendo aqui as minhas sinceras homenagens. E peço a Deus que dê o conforto à família, principalmente a Sandra, né, sua esposa, sua companheira, que dê a compreensão. E realmente o Aldo deixou aqui um legado que tenho certeza, vai deixar a família muito orgulhosa de tudo aquilo que ele deixou como exemplo. Seus filhos, né, amigos dos meus filhos, né. Tenho certeza absoluta que o Rio Clarense vai reconhecer no professor Aldo Zotarelli alguém que passou e deixou um legado muito importante para a nossa cidade. Agora, deputado, é importante também esse exemplo que ele deixa de como exercer a cidadania, não é?
era um morador de Rio Claro que não se contentava, né, enquanto não conquistasse esse serviço para a cidade. Era uma pessoa ativa. Se ele fosse até uma cidade, eu lembro que na última conversa nossa, a respeito do aniversário do Bom Prato aqui na cidade de Rio Claro, ele falava a respeito disso, que ele foi até uma outra cidade, conheceu o restaurante e daí pensou, por que Rio Claro não tem, né? É daqueles rioclarenses que pensam sempre, mas por que a minha cidade não tem? A minha cidade também precisa desse serviço. Importante que as pessoas também no seu dia a dia se comportem dessa maneira, né? Não se contentem e queiram também trazer o melhor para a sua cidade. Na verdade, Carla, ele era uma pessoa que a gente se confidenciava muita coisa, certo? Principalmente ele, que era um cidadão comprometido, como você falou, como eu falei, com a cidade de Rio Claro. Ele me indagou várias vezes por que esse programa não poderia vir para Rio Claro, né? Porque ele achava, e ele me incentivou, né? Motivou a ir falar com o governador, e nós conseguimos, inclusive conseguimos aí junto ao governo sensibilizar o governador. Existia um critério para trazer esse programa. A cidade não podia ter menos de 200 mil habitantes. E, na verdade, Rio Claro não tinha 200 mil habitantes. Foi a primeira cidade que o governador, no fim, com a nossa insistência, e inclusive levando essa ideia do Xará, nós trouxemos e sensibilizamos o governador por esse programa social que é significativo para Rio Claro, né? Existem algumas cidades aí da própria região, mas Rio Claro teve essa primazia, né, de ser o primeiro município com menos de 200 mil habitantes. O governador autorizou com que esse programa viesse a ser instalado aqui em Rio Claro. E várias outras, porque ele acompanhava o meu mandato, era uma pessoa que torcia muito por mim como representante de Rio Claro, né, e trazia muitas ideias, e sempre ideias boas. Nunca pensando nele, mas sim na sociedade, pensando em Rio Claro, né? Ele era apaixonado por essa cidade. Por isso, eu rendo aqui as minhas homenagens póstumas ao meu xará, meu amigo, que eu sinto muito em que ele nos deixa, mas deixa, sim, grandes exemplos. Isso que é importante. O deputado Alder Lincoln Magalhães, falando, realmente você foi preciso em várias colocações, e destacando, acima de tudo, a cidadania que o seu xará exerceu aqui na nossa cidade. Como você bem colocou, ele abraçava todas as causas que eram em benefício da cidade, em prol da cidade de Rio Claro. Ele era um rio-clarista aficionado, ele era um rio-clarista de coração, e eu me lembro de tantas coisas que ele fez ao longo de sua vida, que aqui nem são lembradas muitas vezes, e se eu tiver oportunidade ainda eu vou falar, mas realmente você foi muito feliz na colocação da figura do Aldo na sociedade de Rio Claro. Quero agradecer. Então, Guto, alguma colocação com o deputado? Por favor? Isso aí, que realmente, né, eu tive a honra até de ir no lançamento do Bom Prato com o deputado Aldo Demarque. O deputado muito carinhosamente nos deu uma placa, né, no dia do lançamento. A gente já era os donos aqui da Rádio Excelsior, mas o deputado fez questão de relembrar a luta da Rádio Excelsior Jovem Pan aquela bandeira do Bom Prato, e existe hoje lá no Poupa Tempo essa placa que o deputado nos deu em homenagem ao professor Aldo Zotarelli, né? Então isso aqui é muito, muito legal de saber do reconhecimento de todos aí pela figura da Rádio Excelsior e do professor Aldo Zotarelli. A rádio sempre um canal aí de prestação de serviços à comunidade, encampando, né, os movimentos pela cidade de Rio Claro. Exatamente, que é o nosso papel, né? O papel Com de certeza. Divulgar, o papel de pressionar e quando as coisas dão certo, de divulgar isso positivamente. Com certeza. Obrigado, deputado, um abraço para o senhor e bom dia. É só lembrar aquilo que a gente fala sempre, né, Aldo? É que a rádio e o Jornal Cidade é uma instituição em Rio Claro. Ele não faz parte da propriedade pessoal de qualquer pessoa, mas sim da comunidade de Rio Claro. Bem, quero agradecer então a participação do deputado estadual Aldo Demarque. Deixar registrado, viu, Carlinha? Pois não. Eu gostaria de deixar registrado também os mais de 80 anos que o JC comemorou agora nessa última semana, e não tenha dúvida nenhuma que esse realmente
é o grande veículo, né, que reúne todo o acervo histórico da nossa cidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Aldo Zotarelli também tem um mérito muito grande, ele passou por aí, fez também um grande trabalho, né, e reconhecido aí pela família Magalhães, que hoje dirige essa empresa, né. E eu acho que realmente fica aqui registrado, acho que o acordo de todos nós, né, o Limbo, que foi prefeito da nossa cidade, nós que somos homem público representando, nós realmente temos que agradecer, nós temos que registrar aquele cidadão comprometido com a cidade de Claro, que sempre traz boas ideias, né, grandes iniciativas. O Xará foi realmente uma pessoa que teve grandes ideias, inclusive nos meus mandatos, teve grandes ideias registradas aí na área da cultura, isso que eu acho que é importante, na área da educação, isso que eu acho importante. Agradeço imensamente a oportunidade que vocês me deram nessa manhã de poder registrar tudo isso do que eu sinto por nosso irmão, nosso querido amigo Xará, professor Aldo Zotarelli, que Deus, tenho certeza absoluta, está recebendo ele lá no seu meio, e ele merece isso, tenho certeza absoluta. Um grande abraço e bom dia a todos. Bom dia, obrigada, deputado. Bom dia. Bem, né? E assim, são algumas passagens que a gente vai lembrando, né? Meu pai falou bastante agora sobre isso, e na época da aquisição da rádio foi em 2011, né? Para os nossos ouvintes que muitas vezes não sabem desses bastidores, né? E é muito interessante, Carla, que quando a gente foi começar a fazer a transferência da rádio, como é uma outorga do governo federal, né? A rádio, ela pertence ao governo e ela nos dá uma outorga, e a gente foi começar a fazer o processo de transferência da pessoa, do Aldo Zotarelli e da dona Sandra para o nosso grupo. Ele me indicou uma pessoa em Brasília, que é a pessoa que trabalha conosco até hoje, ela se chama Lúcia, né? E ela falou, e foi interessante porque ela chegou para mim e falou assim: olha, Guto, você tem muita sorte, porque ela trabalha com rádio há 40 anos e falou: eu não tenho nenhuma rádio que eu me lembre tão bem organizada na parte documental como a rádio do Dr. Aldo Zotarelli. Ele é uma pessoa tão metódica, tão correta, que você vai ter muito mais facilidade até na documentação, porque está tudo certinho, está tudo redondinho. Muitas vezes você, pela burocracia do Brasil, você fica com muita dificuldade de conseguir documentação, renovações. E na Rádio Excelsior, tudo sempre redondo. Esse foi até um dos motivos que fez com que a gente realmente acelerasse a aquisição da rádio, porque a gente sabe que no Brasil tudo é muito complicado, né? Então, quando a gente sabe, assim, já sabendo do histórico do professor Aldo, com a TV, com as escolas, etc., a gente falou: tranquilo, né? É uma pessoa do bem, uma pessoa que vai conseguir com que a gente faça essa transferência de maneira super tranquila, né? Então são boas lembranças. E quando você fala dos nossos contatos com o professor Aldo, nesses últimos anos, mesmo já fora da rádio, ele sempre nos ligava, assim, além do Bom Prato e do Poupa Tempo, é importante a gente falar realmente da Faculdade de Medicina, que a gente já estava aqui na rádio, né? A Faculdade de Medicina começou um zum na época ainda do governo Dilma, né? Que iriam se abrir vários cursos de medicina, e na época o professor Aldo me ligou, falou: Guto, você tem que abrir um espaço para mim na rádio, vamos fazer isso. Ele entrou em contato com, na época, o prefeito do Altimare. O professor Aldo Zotarelli foi juntamente com o do Altimare em Brasília, nos primeiros encontros, né? E se a gente pode falar que existia um trabalho enorme do prefeito do Altimare, sem dúvida nenhuma, inegável, mas o trabalho que o Aldo Zotarelli fez naquele início para começar a ligar os pontos ali, para a gente ter hoje uma faculdade de medicina, se essa faculdade de medicina é uma realidade hoje, a gente pode dar uma enorme porcentagem disso ao professor Aldo Zotarelli, porque foi com a visão dele na época, quando começou aquele surgimento da ideia, ele falou: meu Deus do céu, a gente não pode de maneira nenhuma perder essa possibilidade. E conseguimos aí, graças a Deus, hoje a faculdade é uma realidade. E que parecia um sonho distante, né? Muito distante. Quando ele veio falar pra gente, acho que foi em 2012 ou 2013, muita gente fala: vocês são malucos, vocês são impossível. E ele: não, vamos nesse caminho, a gente aqui na rádio trabalhando junto, né? E falar do Jornal da Manhã, né, que foi uma criação. Também foi inovador ao trazer aqui para a cidade de Rio Claro esse modelo, que é um modelo da capital, de São Paulo, né? Exatamente, né? Outro fato muito interessante que a gente fala,
da questão da rádio com imagem, né? Hoje a gente está em todos os canais aqui, a gente fala muito que a gente está no YouTube ao vivo, no Facebook ao vivo, e quando nós adquirimos a rádio em 2011, o professor Aldo Zotarelli já falava, ele trouxe o próprio Marcão Cardoso, que está aqui na nossa técnica, mais uma pessoa que tem um carinho enorme pelo professor, e ele falava para a gente, Guto, fixa na rádio com imagem, vai para a rádio com imagem, que é o que a gente está vendo hoje, é uma realidade que ele já pensava isso há 10 anos atrás, né? Há 10 anos ele já falava sobre a rádio com imagem, e hoje com o Facebook, com o YouTube, a gente logicamente que vai continuar mantendo aí as nossas ondas na rádio, mas o alcance que a gente consegue hoje através do Facebook e principalmente do YouTube com as nossas câmeras aqui, cada vez mais a gente vem melhorando isso, né, Carla? Com os nossos entrevistados e depois tendo essas entrevistas no canal nosso no YouTube, foi uma coisa que o professor Aldo já pensava 10 anos atrás, né? Então realmente é muito interessante isso, né? É mais um legado que o professor Aldo. Eu vou contar aqui uma passagem que com certeza é surpreendente para muita gente. Além de todas essas qualidades aqui enaltecidas e proclamadas do professor Aldo, eu era presidente do Lions Clube Rio Claro Indaiá na década de 80. E nós tínhamos algumas promoções para manter as nossas atividades sociais. Por exemplo, a farmácia do Lions, que é trabalho muito importante também aqui na realmente cidade. Uma coisa extremamente importante. E uma das formas da gente arrecadar recursos para poder fazer a farmácia girar, nós apresentávamos anualmente um show com o André Benazzi aqui na Filarmônica. O André Benazzi era um pianista nominado, e então todo ano era aquele atrativo, tinha um show, o pessoal comprava os ingressos para assistir o André Benazzi. E naquele ano, justamente naquele ano, por uma consequência que eu não saberia hoje lembrar o porquê, e o André Benazzi não pode vir para Rio Claro. Como é que a gente faz para se virar? Eu não tenho ideia, eu não sei se vocês sabem que o Aldo, além de tudo isso, era um excepcional pianista. Sempre que ele lançava os discos dele ali. É verdade. E o Aldo morava em Santos, era do Lions de Santos. O Ronaldo, que é cunhado do Aldo, ligou para ele e o Aldo se dispôs, e o Aldo nada mais, nada menos substituiu o André Benazzi num show como esse aqui em Rio Claro. Então ele era eclético, ele era multidisciplinar, e realmente a gente conseguiu substituir com uma figura extremamente... Tinha esse lado artístico. Artístico. Escreveu livros. Ele era filosófico. Né? Ele era... E eu me lembro que ele usou uma frase nesse dia, né? Ele usou uma frase desse dia que eu guardo para mim até hoje, né? E que, para superar aquelas dificuldades, então ele lembrou de um ditado chinês que dizia: cuide-se daqueles que não têm tempo. Ou seja, quando nós ligamos, ele falou que viria, ele deu um jeito na vida dele se virou. Ele falou, então ele fala: cuide-se daqueles que não têm tempo, que se assim ou são é porque nada fazem. Segundo o Aldo, um ditado chinês, que deva ser realmente, e a gente usou isso, e ele foi extremamente veio a tempo conosco. E se apresentou. Tinha esse lado artístico aqui também que nós vamos comentar. Nós temos agora uma figura importante também aí, o nosso querido prefeito, é isso? Prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, está na linha e vai falar sobre essa perda para a cidade. Uma perda, mas ao mesmo tempo deixa o seu legado, né? Acho que é isso que vale a pena. É por isso que a vida vale a pena. É uma escola, ele lutou a vida inteira para montar escolas, e a vida dele passa a ser realmente uma escola para que os rio-clarenses se espelhem nela para fazer coisas boas pela nossa cidade. Bom dia, prefeito. Bom dia, minha amiga Carla Rúmel, bom dia, nosso grande amigo Lincoln Magalhães, Guto, Adriel e todos da nossa Jovem Pan. Hoje um dia não muito alegre, né? Um dia triste, mas infelizmente as pessoas partem também, né, cara? Então a gente fica muito triste com essa notícia que realmente deixa Rio Claro mais entristecida hoje, mas sabemos que ele já está no colo do Pai, do nosso Deus, e isso que nos conforta, viu, Carla? Juninho, nós falávamos aqui a respeito da mobilização, né? Iniciada pelo Aldo Zotarelli na rádio, ainda na época do governo do prefeito do Altimário, a respeito da questão da Faculdade de Medicina, que hoje é uma realidade para a cidade de Rio Claro.
Cara, na verdade o nosso professor Aldo Zotarelli, ele não foi só isso, muito mais, né? Eu acho que, como a gente fala, a vida é feita de referências, né? E o Aldo Zotarelli, na verdade, é uma referência no que diz respeito à comunicação, a pessoa que faz acontecer, a pessoa que sai do commodity, faz a união, e realmente a gente vê que essa perda realmente é irreparável para Rio Claro, para a região, mas ele deixa um legado. O mais importante é isso, ele deixa um legado de perseverança, de amizade. Eu que particularmente tive o prazer de ser entrevistado pelo amigo Aldo Zotarelli também, ainda esse ano eu tive o prazer de recebê-lo lá no nosso gabinete, uma pessoa sempre ponderada, sempre conjugando o plural nós e nunca eu. Então isso realmente faz com que a gente tenha nele uma esperança, aquela questão de espelho, né? Você querer ser próximo a uma pessoa dessa, igual o Aldo Zotarelli foi. Então Rio Claro hoje está muito entristecida, eu tenho certeza que Deus já o acolheu, e a gente sabe que as pessoas boas também têm que estar ao lado do Pai. Então a gente fica triste, né? Acho que Rio Claro hoje está mais acinzentado, mas com certeza lá no céu tem uma estrela brilhando forte hoje à noite, que se Deus quiser vai confortar a família, que eu sei o quanto faz falta um esteio da família, mas as condolências da família, aos amigos, que a gente sabe que no momento desse a amizade ajuda muito o conforto da família, viu, Carla? Com certeza. Prefeito, nós comentávamos também a respeito da importância da cidade de Rio Claro contar com cidadãos como foi o Aldo Zotarelli, né? Pessoas que também arregaçam as mangas, o senhor já destacou isso, e que no fim acabam trazendo serviços importantes. Hoje o Poupa Tempo é um serviço importantíssimo aqui para a cidade de Rio Claro e também para a região. Sim, cara, a gente sabe que Rio Claro tem nomes notáveis, né? Pessoas aí que se destacam na história de Rio Claro. Eu acho que as pessoas que sentam diante das dificuldades e conseguem semear esperanças e buscar soluções, realmente merece o destaque. E quando partem, deixam saudade, né? Porque tem pessoas que só criticam, tem outras que vão para a ação e acabam realmente ajudando a cidade, ajudando os homens públicos, assim como era o Aldo Zotarelli. Às vezes nas nossas entrevistas que nós dávamos aí na Jovem Pan, no paralelo ele sempre nos orientava, faz isso, faz aquilo, segue essa conduta. Isso realmente eu posso dizer, cara, que o Aldo Zotarelli, na minha trajetória política, ele também fez presente, também foi um conciliador, uma pessoa que sempre soube ponderar as realidades, trazendo aí sempre um olhar inovador, sempre longe, como se diz, a visão deles foi sempre a mais, né? Então isso faz com que o Aldo fique marcado na história de Rio Claro, e a gente sabe da importância do nome dele, e marcou realmente a história de Rio Claro que é hoje. Na verdade, são pessoas notáveis aí que fizeram e fazem diferença na nossa cidade, cara. Com certeza, prefeito. Eu queria agradecer até as palavras do Juninho, né, parceiro nosso aqui, e a gente fica realmente emocionado porque existe toda essa história da rádio, e o Juninho já tem uma história política muito bonita também desde 2004, então ele pôde conviver bastante na rádio com o nosso querido Aldo Zotarelli, né? E que Deus o tenha realmente. Obrigado, muita gente Juninho. passou por esse estudo Juninho, com o Aldo. felicidade para você, cuide bem da nossa cidade. Meu amigo Lincoln, Guto, eu também quero, viu, cara, aproveitar para parabenizar aí, né, o presente que o Grupo JC deu para Rio Claro no lançamento do livro 8 décadas contando a história de Rio Claro. Parabéns, assim como foi o nosso professor Aldo Zotarelli, é assim a família Magalhães para Rio Claro. Então eu particularmente, a hora que eu cheguei em casa, eu comecei a ver as páginas, né, com um pouco mais de calma, né? Realmente retrata muito o que é Rio Claro, com pessoas notáveis, pessoas que realmente construíram a história de Rio Claro. Então um beijão a todos, a família Magalhães, ao Grupo JC, que realmente aí faz a diferença também em nosso município, e que Deus console aí a família do nosso amigo Aldo Zotarelli, cara. Obrigado. Obrigada, prefeito. Estamos aguardando sua participação aqui também no Jornal da Manhã. Sempre que o prefeito Juninho da Padaria participa conosco, os ouvintes também participam. Muita gente liga, manda suas perguntas, esclarece suas dúvidas. Então fica o convite para uma futura participação. Uma convocação. Inverte-se, não tem convite, aqui tem convocação. Ligar e marcar
a minha ida aí. Sempre é um prazer, viu, cara, estar junto com vocês. Sempre acolhedor o carinho de vocês aí com a minha pessoa. Não é só de hoje, sempre. Sempre eu pude encontrar aí os braços abertos de vocês. Então, com certeza, é sempre motivo de alegria para mim estar indo aí. Vou falar para o Vivaldo já marcar na minha agenda e vou perturbar todos aí, inclusive os nossos ouvintes. Com certeza. Com certeza, prefeito. Obrigada, tenha um bom dia. Um beijo a todos, que Deus abençoe e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Do ponto de vista do jornalismo, eu também gostaria de registrar aqui que o Aldo Zotarelli, ele compartilhava do pensamento também, que é o do Grupo JC, de se investir num jornalismo local, né, das informações sobre a cidade, sobre a região, de valorização do profissional jornalista, porque a gente sabe que muitos veículos de comunicação hoje se mantêm somente através de notícias que chegam de longe, que chegam na internet, e o Aldo tinha esse pensamento também de se investir numa equipe de jornalismo, sabia da importância de se ter um jornalismo de credibilidade, de qualidade, e isso continuou agora aqui com o nosso trabalho aqui no Grupo JC. Então, acho que é a mesma linha de pensamento, né? Esse é um grande diferencial, né? Esse é um diferencial porque realmente os ouvintes da Rádio Excelsior, tanto aqui de Rio Claro como da nossa micro-região, a gente fala muito disso, porque a gente tem muitos ouvintes, graças a Deus, em Santa Gertrudes, em Corderópolis, e também em Corumbataí, Analândia, Peúna. E isso é um reflexo até de propagandas que a gente vende para essa região toda. E fazer notícia local e regional é o grande diferencial que a gente pode fornecer realmente, né? Então, isso meu pai sempre fala para a gente, né? Olha, a notícia do Brasil e do mundo você não vai conseguir dar com a profundidade que os grandes veículos de comunicação dão. Agora, a notícia que acontece aqui na nossa região, ninguém vai conseguir dar com a amplitude, com o tamanho que ela precisa ser dado, só nós que podemos fazer isso, né? Então acho que isso que é um grande diferencial, e que o professor Aldo fazia isso também desde o começo daqui da Rádio Excelsior, né? E é o que as pessoas querem saber, né? O que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade. É interessante que eu estava vindo para cá, eu tive amigos que já me ligaram escutando o Gilson Santulo. Quer dizer, uma coisa que muitas vezes eu estava na Austrália, eu vi no Gilson Santulo. Lembra que eu liguei de lá para cá? O que a tecnologia permite. Então são coisas que realmente a gente faz a diferença fazendo a notícia local e nossa notícia regional aqui, sem dúvida. E o professor Aldo Zotarelli certamente foi o incentivador de todo esse trabalho. Eu acho que é um caminho que a gente tem que continuar a trilhar, a prestigiar realmente a informação jornalística e prestigiar a nossa cidade de Rio Claro, que é o que nos motiva. E assim, eu queria também mandar um abraço. A gente sabe que está agora em trânsito, né, mas os filhos do professor Aldo, eles estão, a Cíntia e o Maurício, que o Maurício é mais da minha idade. A gente teve uma convivência um pouco maior na infância, não tanto também, mas tivemos uma convivência na infância, e é um dos maiores bateristas do mundo. E o orgulho que o professor tinha dos filhos era uma coisa muito bonita de se ver. Então, sempre que o Maurício tinha qualquer evento aqui no Brasil, os dois moram em Nova York, quando o Maurício tinha qualquer evento aqui no Brasil, o professor Aldo sempre me ligava: Guto, coloca, e logicamente, né, porque ele era uma figura que transcende já a cidade de Rio Claro. O Maurício é um nome conhecido aí nacionalmente, né, mas é importante para os filhos saberem, né, do orgulho que o pai sentia deles também, né? Então acho que isso é muito legal também, e pelas informações que a gente tem até sobre a questão do velório, como os filhos moram nos Estados Unidos, estão vindo embora, eles devem pegar o voo essa noite, chegam amanhã. Eu falei com a dona Sandra agora pela manhã, eles devem chegar amanhã por volta do meio-dia do voo dos Estados Unidos, e o velório deve acontecer então na quarta-feira pela manhã, né? Na quarta-feira pela manhã, e o professor Aldo Zotarelli será cremado no cemitério dos Amarais na quarta-feira à tarde. Então vai ter um pequeno velório na quarta-feira de manhã, vai ser aguardado aí a chegada dos parentes e principalmente dos filhos ali. Foi um recado que a dona Sandra nos mandou de manhã. Assim que essas informações já estiverem definidas, né, nós vamos divulgar aqui na Rádio Excelsior Jovem Pan News, também no Jornal Cidade, no nosso portal, para que as pessoas possam então